descritor 27, porém, esse descritor 27 aqui, ele não vai ser cobrado na atividade, certo? Isso aqui já é coisa nova para a próxima atividade, não para a de sexta agora, para as próximas atividades futuras. E outra atividade diagnóstica que a gente vem a fazer. O que é esse D27? Efetuar cálculos simples, olha aí, ó. Cálculos simples, nada de complicado. Com o quê? Com valores aproximados de radicais. O que é que quer dizer isso, professor? Quer dizer o seguinte, que eu vou trabalhar não com isso aqui, ó. Não com isso. Não com isso. Porque isso aqui são valores exatos. O que a gente vai trabalhar são com valores aproximados. Aqui, raiz de 4 é 2, raiz de 16 é 4, raiz de 25 é 5. A gente vai trabalhar, sim, com raiz de 3, raiz de 7, raiz de 101, e por aí vai. Esses aqui são valores aproximados. Vou ensinar para vocês algumas maneiras, vou ensinar 3 maneiras de você calcular uma raiz, certo? Uma raiz aproximada. E vou fazer o seguinte com vocês também. Vou dar uma dicasinha. Por exemplo, se vocês se depararem com isso aqui, ó. Raiz quadrada de 200. Oi. Não tem raiz exata, 200. Vai ser raiz aproximada. Então, eu não vou fazer isso aqui, ó, igual. Não. É aproximadamente. Certo? Se vocês se depararem com isso aqui, tem uma maneira bem prática da gente estar decompondo 200. Eu acho mais prático decompor o 200 e no final você vai ter ou raiz de 5, de 2, de 3, de 5, de 7, de 8, de 10 ou até possivelmente de 11. E essas raízes, até o 11 não, mas até o 10, eu vou ensinar uma técnicazinha para vocês memorizarem. Aliás, não é nem memorizar, é através de uma apenas vocês conseguirem descobrir as outras. Porque se você me perguntar hoje, professor, qual é a raiz aproximada de 7? Qual é a resposta que eu vou dizer para vocês? Não sei. Não sei. E eu não estou mentindo. Fala, professor, como é que você vai ensinar para a gente? Eu vou ensinar para vocês como é que vocês encontram na hora a raiz quadrada de 7, aproximada. Provavelmente não dê tempo hoje a gente fazer isso, mas já vai ficar na ponta da agulha para a próxima semana, certo? A gente encontrar isso aqui. Bem rapidinho, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, de 6, de 7, de 8, Porque não de tem 10. nenhum número que possa... E dá o 7, né, professor? Não. Certo? Bem rapidinho. Aí diz, professor, e por que você não memoriza isso aí? O pedacinho do cérebro que eu utilizo para memorizar isso, eu prefiro memorizar outra coisa. Sendo que isso aqui eu posso resolver na mesma hora, bem rapidinho. Certo? Deixa eu ver aqui bem rápido. Pronto, é 2,1 aproximadamente. Ó, acabei de fazer. Na cabeça. Então não precisei memorizar. É bom até que eu exercito. Certo? Então bora lá. Vamos iniciar nos apresentando a esse rapazinho aqui, ó. Conjunto dos números naturais. A gente já viu conjunto dos naturais, inteiros, racionais, e agora vou definir para vocês aqui os irracionais. Conhecemos como números irracionais os que não podem ser representados como uma fração.
Então, os números irracionais, eles não podem ser representados através de uma fração, né? Acontece que, anteriormente à descoberta dos irracionais, os números eram representados como racionais. Então, todos os números eram conhecidos como racionais. Como assim, professor? Eu mostrei para vocês que todo número poderia ser representado na forma de fração. E se ele é representado na forma de fração, ele é racional. Porém, descobriram os números irracionais, que são justamente os que a gente vai falar sobre eles hoje. Certo? Já que se pensava que todo número poderia, de alguma forma, ser representado por fração. Falei isso. No entanto, ao deparar-se com as raízes não exatas, que foi as que eu falei nesse instante, essas aqui, ó, certo? Quando a gente se depara com elas, percebeu-se que o conjunto dos números racionais não englobava todos os números conhecidos, surgindo, a partir daí, a necessidade de um novo conjunto chamado os números irracionais. Só uma partezinha aqui, por curiosidade e ajuda a vocês aí no português, algumas palavras, toda não, né? Mas algumas palavras que tem esse i aqui antes, esse i quer dizer o quê? Não. 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 É um. Esse i quer dizer Ah, não. o I é não. Então, os números que antes eram conhecidos por racionais, foi colocado o i na frente, Para não irracionais, racionais. não racionais. Então, os números que descobriram não eram racionais. Por isso que deram a denominação de irracionais. Ok? Continuando. O conjunto dos irracionais é composto pelas dízimas não periódicas. Então, se eu tenho um exemplo aqui, ó, 1,3, 2, 1, 3, 0, 4, 5. Eles não se repetem. Se eles não se repetem, não existe um período. Se não existe um período, não é periódico. Então, não é dízima periódica. Se não é dízima periódica, ele é um número irracional. Certo? Então, essas dízimas periódicas, mais as raízes não exatas, constituem os números irracionais. Aí, quando ele fala aqui, ó, que todo número poderia. Eles perceberam que nem todo número poderia ser representado por fração. Alguns irracionais podem sim ser representados pela forma de fração, certo? Por exemplo, esse aqui, ó, se eu quiser transformar ele na forma de fração, eu vou ver aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso aqui é. Desculpa, não vai dar porque é aproximadamente. Vai dar não. Vou colocar aqui na forma de fração. Mas aí eu poderia dizer que seria aproximadamente 1 sobre 1, né? Desculpa, peraí. 1, 3, 2, 1. Vou botar tudo não, para não demorar. Sobre 1, aí 7 zeros aqui, ó. Né? Então, aproximadamente ia dar isso aqui. Mas é aproximadamente. Certo? Então, daria sim para mim estar transformando na fração. Porém, eu tenho os números com as raízes não exatas. Que não vai dar. Se é uma raiz, né, ó, não é uma fração. Então, outro exemplo de número irracional é esse camaradazinho aqui, ó. Quem é que conhece esse símbolo aqui? Conheceu só de vista. Só de Inteiro? vista. Não sabe o nome, né?
Quem é que me daria o nome dele? Parece com pi. Parece com pi. Quem foi que disse que parece com pi? O Luiz Foi eu. Henrique. Luiz Henrique. Vocês concordam com ele que esse bicho aqui parece com o pi? Só É, que aumentar aí. perfil. Sim, tem provas que, por exemplo, vai colocar a figura pi é igual. Aí tem esse Ó, símbolo aí. pronto, isso aqui, pessoal, é uma letra grega chamada de pi. O pi tem um valor numérico. Esse valor numérico do pi é aproximadamente 3,14. Professor, como é que a gente chega ao valor de π? Quando a gente estiver estudando o conteúdo relacionado a isso, eu posso mostrar para vocês como é que a gente chega a esse valor. Só que ele é aproximado. Aqui ele vai ter uma dízima que não será periódica, por isso a gente abrevia e coloca só 3,14. Dependendo da questão, ou ele pede uma casa ou duas. Raramente se pede mais de duas casas. Então, o π ele é conhecido como seu valor de 3,14. Mas a gente só vai estudar isso aqui mais aprofundado quando a gente estiver estudando possivelmente áreas áreas de círculo, circunferência, algum volume também. A gente vai estar estudando, mas por enquanto só serve de exemplo, certo? E aí aqui eu tenho os exemplos de alguns números irracionais. Ó, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, de 11, raiz cúbica de 10, raiz quinta de 9, certo? Aí alguns exemplos para vocês. Ó, raiz quadrada de 2 é esse valor aqui. Porém, quando a gente estiver trabalhando com a raiz quadrada de 2, eu só vou cobrar de vocês isso aqui, ó. Aproximadamente 1,4 reticências. 1,4. Não, eu não preciso colocar reticências porque é aproximadamente. Tá certo. Então, aproximadamente 1,4. A raiz quadrada de 3, aproximadamente 1,7. Aí, quando for na próxima aula, eu vou construir aqui junto com vocês, ao vivo e a cores, uma tabelazinha para que vocês consigam ou memorizar a tabela, ou então construir que nem eu faço toda vez. Construir a tabela a partir de uma técnicazinha que eu acabei, digamos assim, não vou dizer criando, inventando, não, que eu acabei detectando, digamos assim. Eu sempre fico de verificar, de pesquisar se tem alguma coisa falando sobre isso e nunca vejo. Mas eu ainda vou ver, né? Se tem algo ensinando em relação do jeito que eu faço, que eu nunca vi professor nenhum ensinando, certo? Vou ensinar para que vocês memorizem, certo? E aí, inicialmente, a gente só vai trabalhar com radical 2, o índice 2, o radical, no caso, que é raiz quadrada, certo? E aqui ele diz, deixa eu ver aqui, número racional satisfaz a definição, tal. Beleza. Agora, eu preciso que vocês entendam o seguinte. Eu preciso que vocês... Oi. Não tem um do 7 lá? Como Enquanto é? você tava lendo, o raiz quadrada do 7. Sim. Enquanto você tava lendo, eu fui tentar fazer, né? E prestando atenção no que você tava falando também. Aí era 2,6 e uns quebrados. 2,6? Uhum. É, Não é é dois... um, é o 6. Peraí, deixa eu ver. Eu falei foi... Você Não, mas falou eu tinha falado... Ah, eu falei da raiz de 7, né? Eu Uhum. tava com raiz de 5 na cabeça, desculpa. De 5 é que é 2,1. Só isso mesmo. 5. Pronto. Eu tava com raiz de 5. O de 5 é que é 2,1.
2,1, acho que é isso, É 2. O se de eu não 5 me é 2. engano. Certo? Então, eu preciso que vocês também inicialmente identifiquem uma coisa. Vocês estão conseguindo ler esse quadradinho que eu coloquei aí? Sim, estamos. Eu tô vendo. Certo. O que que diz nele aí? Eu posso ler? Pode. Observação: quadrado perfeito é qualquer número natural que possa ser representado pelo quadrado de um número também natural. Beleza. Só voltando aqui, só para Parece um corrigir. post-it. É mais ou menos isso mesmo. É uma opçãozinha que a gente tem aqui de colocar, ó. Deixa eu ver, cadê? Aqui. Ó. Certo? Aí a gente coloca alguma observação. Deixa eu me corrigir aqui, a raiz de 5 é 2,2 aproximadamente. Acabei dizendo que era 2,1, né? Mas é 2,2. Pronto. Para a gente fazer da primeira maneira que eu vou mostrar para vocês, ó, vocês têm que saber o quê? Ó, quadrado perfeito é qualquer número natural que possa ser representado pelo quadrado de um número também natural. O que que quer dizer isso, professor? Vou colocar bem aqui. Quer dizer o seguinte, ó. Quadrado perfeito é um número qualquer, vou botar aqui 16, natural, que ele também pode ser representado pelo quadrado de outro número natural. Como assim? Se eu pegar outro número e elevar ao quadrado e eu achar 16, é porque o É 16 é tipo a quadrado medida do perfeito. quadrado, professor, é? Sim, pode ser. Pode ser. Mas quadrado perfeito, eu estou falando de número, não vamos para o lado geométrico. Vamos falar aqui de algébrico. O 16, ele é quadrado perfeito ou não? É sim. Por quê? Porque tem outro número que elevado ao quadrado vai dar 16. Qual é ele? 4. Elevado ao quadrado vai dar 16. O 100, ele é um quadrado perfeito? Por quê? Porque eu tenho um número elevado ao quadrado que dá 100, que é 10. Então, 10 ao quadrado, 100. Aí eu pergunto a vocês, o 10 é um quadrado perfeito? Não, professor, porque pode sim, porque carta 5. Não é, porque não existe nenhum número que elevado ao quadrado dê exatamente igual a 10. É mesmo, desculpa aí. Ó, por exemplo, vamos tentar encontrar o 2 ao quadrado é 4, não é 10. O 3 ao quadrado é 9, não é 10. O 4 Oi. ao quadrado é 16, não é 10. Então, já passou do 10, ó. Então, não E tem um nenhum ao dá um. quadrado que dá igual a 10. Então, o 10 não é quadrado perfeito. Não é, certo? 1 ao quadrado dá 1. 1 ao quadrado é 1, 1 também é quadrado perfeito. Pronto, então bora lá. Baseado nisso aqui, vamos para o primeiro método. Esse daqui eu vou deixar para a próxima aula. Vamos para o primeiro método. Deixa eu fazer aqui com vocês uma raiz bem simples. 5. Vocês saberiam me dizer qual é a raiz quadrada de 5? Que foi o que eu acabei de dizer, mas você... Você já falou. É irracional. Ele é um número irracional, eu já falei. Mas vocês sabem como chegar até ela? Sim, professor. É a mesma coisa das outras, mas que muda é o resultado. Mas como é que eu vou chegar? Espera aí, deixa eu Pode mudar fazer isso assim, aqui. professor. Deixa eu mudar isso aqui. É. Deixa eu botar aqui. Raiz quadrada de 6. Pronto. Como é que eu vou fazer para me descobrir raiz quadrada de 6? 3, professor, porque 3 vezes 3 é 6. Assim tu me mata do coração. É não. Como é? Oxe, 3 vezes 3 3 vezes 3 é 6. É é 6. 2,4. 9, uai. Raiz quadrada Assim de tu me 6 mata é do coração.
Ah, eu entendi o Professor, porquê. Peraí, calma, eu relaxa. também entendi que ele foi fazer 3 mais 3. Não, foi não. Eu entendi o que foi. Ele disse que é 6, mas é porque, ó, ele viu errado, ao contrário. Pronto. Ah, tá certo, tá certo. E aí, Beleza, professor? beleza. Macho, pelo amor de Deus, cuidado, homem. 3 vezes 3 é Professor, 9. Oi. o do 6 é 2, eu acho que é 2,4, mas eu gosto de fazer, sabe como? Tipo, se 3 vezes 3 é 9 e 2 vezes 2 é 8, é 2 vezes 2 4. é 8. Ai, 4, 4, 4. O É, 2 tem que seria levar melhor aquela começar tipo do Aí, 2,1, professor, não? aí eu vejo assim, ó. Como o 2 e o 3 não dá, eu gosto de fazer o quê? Colocar uns números a mais e ir não vendo até dar o número. pois deixa só eu fazer aqui. Aí quando eu fizer, tu vai me dizer o que que achou, certo? Olha, Tá. o que que eu vou fazer aqui? Eu vou ter que procurar quadrados perfeitos próximos do 6. Um menor e um maior. Me digam aí, próximo ao 6, qual é o menor quadrado perfeito, mais próximo de 6? Seria o 2, 2, que é... Não, 2. peraí. E É o o 4? 2 é quadrado perfeito, homem? Não, é o 4, só me O confundi. 4. A potência que Cuidado. é igual a 2. Quadrado perfeito não é o resultado que vocês querem obter, certo? 4 sim é um quadrado perfeito. E eu vou colocar isso aqui, eu vou colocar a raiz de 4. E maior do que o 6, qual é o quadrado perfeito que tem? É o 8. 8. É não, é Aí, não. É? aí qual é a raiz de 8? É o 4. 9, mano. É não, é o... Cuidado. Eu escutei a Jennifer falando. É 9. não, professor. Muito bem. Olha, Melquisedeque, cuidado. Cuidado. Raiz quadrada não é soma. Eu saí bem na hora. Raiz quadrada não é soma. Então, eu não posso dizer que a raiz de 8 é 4. Não existe raiz quadrada de 8. Ele não é um quadrado perfeito. Quadrado perfeito, em outras palavras, um número quadrado perfeito é um número que dá para extrair a raiz quadrada dele. Pronto. Professor, você pode explicar com outro exemplo, por favor? Eu vou passar outro exemplo depois desse aqui. Quadrado perfeito é um número que eu posso extrair a raiz quadrada dele. Pronto. O 3 é um quadrado perfeito? Não, porque não tem raiz quadrada de 3 exata. O 25 é um quadrado perfeito? É, Sim. porque existe a raiz quadrada de 25 exata, certo? Então, qual é o número menor do que 6 próximo a ele que eu posso extrair a raiz quadrada? Teria o 4 e teria o 1. Porém, o 4 é mais próximo do 6. Isso do lado menor. E do lado maior, tem o 9, tem o 16, tem o 25. Mas o que é mais próximo do 6 é o 9. Aí eu vou ter que fazer o seguinte, ó. Qual é a raiz quadrada de 4? 2, 2. Qual é a raiz quadrada de 9? 3. 3. 3. Então, o resultado da raiz quadrada de 6 vai estar entre 2 e 3. Ou seja, vai ser 2, alguma coisa. 4. Eu só quero uma casa, certo? Só quero uma casa. Professor, e aí como é que eu vou fazer para me descobrir qual é O essa 3. próxima casa? Não. Infelizmente, ó, calma, depois vocês perguntam. Infelizmente, por esse método aqui, eu vou ter que sair testando. Vou ter que fazer 2,1 vezes 2,1
Vou ter que fazer 2,2 vezes 2,2 e vou olhando os resultados, certo? Eu vou comparando os resultados. Então, rapidinho, 2,1 vezes 2,1 vai dar 4,41. 2,2 vezes 2,2 vai dar 4,84. 4,84. Então, ó, o 4,84 já chegou mais próximo do 6. Já descarta essa aqui. Agora vamos fazer 2,3 vezes 2,3. Vai dar quanto? Quem foi que fez aí? 5,29. 5,29. Já chegou mais perto. Já Descarta. 2,4. 2,4 vezes 2,4 vai dar 5,76. 5,76. Descarta. Vamos fazer 2,5. A outra. 2,5 vezes Dá 2,5 6,20. vai dar 6,25. Só que passou do 6 e Como não é pode maior, passar. não dá. Não pode passar, então descarta. Qual foi o que deu? Tá? E vai para 2,4. 2,4 aproximadamente. Então quer dizer o quê? Que, deixa eu colocar bem aqui. Não, deixa eu apagar esse negócio, afastar ele para cá. Raiz quadrada de 6 vai ser aproximadamente 2,4. Essa é uma maneira de fazer. As próximas maneiras a gente vai ver na próxima aula. Como não vai dar tempo nessa, vamos fazer o seguinte, mais um exemplo. Raiz quadrada de 17. Vamos encontrar agora um quadrado Professor, perfeito. basicamente tudo. Tem que achar dois números que chegam perto do número que está no meio, é? A raiz, né? A raiz mais próxima, Entendi. certo? Ó, eu quero encontrar a raiz de 17. Vamos para o menor antes. Qual é o número mais próximo da raiz de 17 que tem raiz exata? O menor 10. mais próximo. Qual é a raiz de 10, Melquisedeque? Não vai me dizer que é 5, não, pelo amor de Deus. Não, Não, se acalma aí. Qual é o número que tem raiz exata que é mais próximo de 17? 16. Oi? Pronto, 16. Aí eu já posso fazer aqui, ó. Qual é a raiz de 16? 4. 4. 4. 4. Pronto. Qual é o número que é maior de 17, mais próximo dele, que tem raiz exata? 25. 25. É, 25. Qual é a raiz quadrada de 25? 5. 5. 5. Então eu já sei 2. que a raiz quadrada de 17 vai estar entre 4 e 5. Ou seja, vai ser 4, 4, alguma coisa. Aí agora. Aí faz uma o dicasinha que eu dou para vocês, ó. Presta atenção. Uma dica. Aliás, quem é que está mais próximo do 17? É o 16 ou é o 25? 16. 16. Pronto. Começa uma, dá Então, o número que eu vou colocar aqui vai ser ser mais próximo de 4 do que de 5. Então, é mais possível que seja 4,1, 4,2, 4,3, 4,4 ou 4,5. Se por acaso estivesse mais próximo do 25 do que do 16, seriam os números maiores, 4,6, 7, 8. Para mim Como não se sair fosse uma testando, porque digamos assim, digamos que eu pedisse a raiz quadrada de 24, ó, eu ia fazer a mesma coisa, ia ser 16 e 25. Porém, o 24 está mais próximo do 25. Então vai ser 4,6, 7,8 ou 0,9.
Então, para você não, nesse caso aqui, não começar do 4,1, porque tem a Já vai possibilidade de do você 5. multiplicar 4,1, 4,2, 4,3, até o 4,9, comece Vai logo do do 6. 4,5, porque está mais próximo do 25, entendeu? É só uma dicasinha para agilizar aí o processo, É porque o como se fosse processo na aqui é reta, né, lento. professor? Oi? É como se fosse na reta. Pronto, é como se eu utilizasse uma reta numérica. Está mais próximo do 5 ou do 4, então eu vou para os que estão mais próximos dele. E aí, para a gente ganhar um pouquinho de tempo, raiz quadrada de 17 vai ser aproximadamente Ei, professor, é, 4,1. Oi. eu tava vendo aqui, ó. Se fosse a raiz quadrada do 18, seria 2. Se fosse a raiz quadrada do 19, seria 3. Não, mas não vai ser. Isso aí não é regra, tá? Não sei. Porque pode ter alguma. Pode ser 3 também. Tipo isso. Pois é. Professor, Porque. tipo, se, por exemplo, não tem o 17 aqui, aí embaixo você colocou 4,1. O hum, 19 seria maior do que o 4, né? O sim, resultado. sim. Vai ser 4,2 ou 4,3 ou 4,4, mas 4,3. vai ser maior do que 1, certo? Maior do que 4,1 no caso, porque o 19 é maior do que 17, certo? Aí, pessoal, eu não quero que vocês se baseiem por isso, sabe por quê? Digo já por quê. Porque, por exemplo, eu tenho aqui raiz de 101, por exemplo, tá? Raiz de 101 vai ser 10, vírgula alguma coisa. Digamos que seja 10,1. Aí o próximo exato que vai ter aqui vai ser 121. 121. Do 101 ao 121, como o Lucas estava, como é que eu posso dizer, sugerindo, eu vou ter quantas unidades? Eu vou ter 20 unidades. Mas aqui nos decimais, na casa dos décimos, eu não vou ter 20 números diferentes, eu só vou ter 9. Então não tem como eu ir aumentando de um por um. Pode ocorrer o seguinte: a raiz de 101 é aproximadamente 10,1. A raiz quadrada de 102 também pode ser aproximadamente 101. Opa, 10,1. Pode, professor? Pode, porque é 101 é zero. aproximadamente, não é exatamente. E o que é que vai diferenciar uma da outra, já que são coisas diferentes? As próximas casas decimais que a gente não está cobrando. Aqui pode ser que seja 10,12 e aqui 10,3. Aliás, 10,12 e aqui Os dois dão zero, professor. 10,13. Mas eu não quero isso aqui. Eu não quero a segunda. A gente só vai trabalhar com a primeira casa decimal, certo? Essa sua ideia aí, Lucas, poderia causar É um só multiplicando que dá estranhamento, certo. poderia causar um desconforto, digamos assim, bem aqui, ó. Como vocês vão ter a atividade de sexta-feira como sendo, vamos encarar como sendo uma atividade de recuperação, né? Eu até coloquei como sendo a recuperação. Eu quero que vocês estudem os conteúdos que passaram, certo? Para fazer ela, menos isso aqui não vai cair na atividade, certo? E aí o que vocês vão fazer? Vão estudar os conteúdos até o da semana passada, tirando esse, para resolver a atividade de sexta. Porém, eu não vou passar a atividade de casa hoje, porém, eu quero que vocês resolvam essa raiz quadrada que eu vou colocar aqui, para vocês resolverem como se fosse uma atividade. Quando for na próxima aula que a gente começar a aula, eu quero que vocês me digam quanto foi que vocês encontraram, e aí eu vou corrigir com vocês isso aqui, certo? Vou mandar esse material para vocês mais tarde. E aí esse material também vai com algumas outras Qual é a coisas. raiz quadrada que nós temos que fazer, professor?
Tá aqui ela, ó. Não 50, se preocupe não que eu vou mandar o material, é raiz de 50. Eu já tenho aqui algumas outras coisas, Professor, certo? Só um instante. E aí a gente vai rever, aliás, vai ver isso na próxima aula. Não se preocupe, diga aí, Melquisedeque. Diga aí, Melquisedeque. se a raiz aproximadamente de 17 é 4,1 aproximadamente, então de 170 podia ser 40,1 aproximadamente. Como é, eu não entendi o final. Se a de 17, Aí, por exemplo, É, se fosse o 170, acrescentasse mais um zero. Aí podia colocar o 40,1 aproximadamente, é? assim? não, Não vamos querer adivinhar. não, Vamos não, calcular, nada a ver. viu? Não É uns vamos querer 13, adivinhar, vamos é uns calcular, 13, ok? 170. Beleza? O Então, zero não faz nenhum efeito. não vamos nos atrelar para isso agora, vamos aprender a regra.